a gente tem que falar isso em termos mais concretos. Por exemplo, tem que matar esses vagabundos. Tá, vamos ser claros. O que significa matar esses vagabundos? Vamos falar, por exemplo, sobre eliminação do crime organizado no Brasil. O que significa eliminar o crime organizado no Brasil? O que a gente tem na nossa legislação? Seria uma declaração de guerra contra o crime organizado? Mas não uma guerra metafórica. O que seria uma guerra? Tipo, vamos pegar o Estado brasileiro, vamos declarar, por exemplo, que essas facções que ocupam o território brasileiro são, por analogia, nações invasoras? Vamos tirar a titularidade dos direitos e prerrogativas dele enquanto cidadãos brasileiros, porque eles não são cidadãos brasileiros. O Marcola não é cidadão brasileiro, ele é da PCClândia, assim como o Marcinho VP também é. Não à toa o Oruan, que hoje, pra ver como as coisas estão conectadas, o Oruan saiu um pedido de prisão, mas ele foi alvo de uma operação porque ele estava andando com o maior ladrão de carro do Rio de Janeiro e achando isso a coisa mais normal do mundo, que é do Comando Vermelho ladrão de carro, e ele avisou num vídeo que ele gravou, você deve ter visto. Se eu estivesse no Complexo da Penha, o Reis não faria isso. Sim, porque o Complexo da Penha é como se fosse um território que você controla e que a polícia não entraria lá. Sim, como se fosse outro país. Então, sim, a gente talvez tenha que declarar guerra a essas facções e eliminá-las, prender ou matar as lideranças dessas facções de maneira muito clara, reocupar o território e desfavelizar esses locais. Isso eu acho que é um discurso sério e duro, enfático, sobre guerra ao crime. O que é o direito penal do inimigo? Quem é Günther Jacobs, que é o pai dessa ideia de uma espécie de um direito penal que separe o cidadão, a pessoa que está disposta a cumprir a lei e que pode cometer crime. Um cidadão que aceita a lei brasileira, ele pode cometer um crime e pode ser punido, ele tem o direito de defesa. Agora, um cara que, no fundo, a prática recorrente de crime dele não reconhece a existência do Estado, por exemplo, um terrorista que ele tá, sei lá, montei uma célula terrorista na França. Essa célula terrorista não reconhece o direito da França existir. Ele quer fazer uso de, vamos dizer, das maneiras mais atrozes de causar dano em nome da causa dele. Esses caras não podem ter direitos e prerrogativas. O direito tem que ser célere, rápido. Você tem que quebrar o sigilo dele rápido. Se ele for preso, ele tem que ter penas desproporcionalmente altas. O direito penal do inimigo, que em grande parte ele foi aproveitado em várias nações desenvolvidas, civilizadas. O Günther Jacobs, se eu não me engano, ele foi do Tribunal Constitucional, tipo uma espécie de STF alemão. Alguém no chat aí pode corrigir. Ele é professor até hoje. A gente está falando de uma medida que entende, assim, existe um tipo de ação, um tipo de organização humana que ela não reconhece nem a autoridade do Estado e que está disposta, por não reconhecer, a fazer o que for. A gente tem que ter o direito penal do inimigo para figuras que não são cidadãos, são um inimigo. Para mim, o Marcola não é um cidadão. Ele é um inimigo. E ele não pode ter direito às mesmas prerrogativas de um cara que, por exemplo, cometeu um outro crime, um crime até grave, mas que é um cidadão. Esse tipo de coisa, talvez, dado, vamos dizer, o estado de anomia que a gente vive e o grau de infiltração do crime organizado na realidade brasileira, este tipo de coisa talvez vai precisar ser feita pelo presidente. Mas eu fiz essa volta toda e foi legal. Mas por que eu fiz? Pra mostrar pra você que o que o Bolsonaro falava era tipo, vamos matar uns caras aí. Mas ele não andou com nada em matéria penal. Quando o Moro tinha um pacote anticrime, ele mesmo ajudou a subverter o pacote anticrime. Então ele não tem... Ele só tem uns chavões, e as pessoas, como ele é radical, ele tem uns chavões. Onde ele tentou exercer o radicalismo dele foi quando ele tentou construir aquela tese da urna e depois, a meu ver, porque ele tentou mesmo, ele tentou construir um golpe de Estado ali. De resto, ele era um bobalhão.